E no nosso estúdio hoje, a Daniele, ela que é coordenadora do programa Família Acolhedora aqui em Itapema. Tudo bom, Daniele? Seja Tudo bem-vinda. bem, bom dia. A gente agradece muito pela oportunidade, né, de estarmos aqui para tentar ampliar a divulgação do programa Família Acolhedora. A Daniele estava conversando comigo aqui, nos bastidores, um pouquinho antes da gente começar, me explicando um pouco o funcionamento do programa. A família acolhedora de criança não é uma família que vai receber a criança para depois um processo de adoção. É uma família que vai ajudar a atender crianças vítimas de violência, que tenham tido algum problema, que estejam fora das suas famílias tradicionais. Como é que funciona e como é que surgiu esse programa, né? Ele é uma política pública, tá, que vem sendo desenvolvida no Brasil recentemente. Aqui em Itapema, mais especificamente, a gente tem o programa Família Acolhedora desde 2013, tá? Cabe às prefeituras, né, terem a iniciativa. É um projeto vinculado à Secretaria de Assistência Social, né? E como que funciona? Hoje nós temos o abrigo, onde as crianças que permanecem lá, tanto crianças e adolescentes de bebês de 8 meses até 17 anos, elas estão recolhidas da sua família de origem por alguma medida protetiva, ou seja, elas sofreram N situações de vulnerabilidade social e violação de direitos, então elas foram retiradas, né, para serem amparadas pelo Estado, tá? O que acontece? Dentro do abrigo, o cuidado, ele não é um cuidado individualizado, né? Ele é um cuidado coletivo. Então, essas crianças, elas não desfrutam e não, por vezes, permanecendo abrigadas por um tempo indeterminado. Tem crianças lá que já estão há quase 2 anos conosco, elas não sabem o que é ter esse afeto, esse cuidado, esse carinho individualizado de um seio familiar estruturado, né? Então, o programa Família Acolhedora, ele vem nesse sentido buscar famílias que queiram realizar esse serviço social provisório para que plante, né, uma semente de cidadania nessas crianças que já passaram por diversos traumas. Agora, você estava me falando ali que é um trabalho também de caridade, de voluntariado, né? E a gente tem só uma família acolhedora em Itapema? Isso. Hoje, atualmente, nós temos uma família cadastrada, né? Mais uma família que vamos começar o processo de capacitação, né? Que tem interesse. E uma potencial família que eu ainda estou tentando trabalhar, né? Porque vai muito da gente insistir, o povo tem muito medo, assim, de se apegar, né? Tá, mas aí a gente vai fazer esse trabalho. Na verdade, até o termo que a gente usa não é nem caridade, né? É um termo que se chama solidariedade social, tá? Que envolve o quê? Envolve tu saber que tu estás fazendo esse trabalho de forma provisória. Sim, o apego, ele é muito importante, o vínculo, ele é extremamente importante, mas que isso vai gerar uma consciência cidadã, né? Então, no futuro desse jovem, dessa criança, desse bebê, no momento que ele mais precisou, né, você conseguiu dar esse alento para ele. Então, e nada impede que vire uma espécie de padrinho depois, né? Aí existe um outro tipo de acolhimento, né, que é o apadrinhamento afetivo, né? Sim, entendo agora que eu consegui captar a tua ideia, ler o teu raciocínio. Posteriormente, por exemplo, se um adolescente, se você resolver acolher um adolescente hoje na sua casa, né, quando ele completar 18 anos, nada impede que você tenha esse vínculo e esse convívio e permaneça tendo, né, esse contato com esse jovem. Então, existem critérios, né, para que as famílias possam participar do programa, né? E um dos critérios que a gente sempre reitera é a questão de não estar inscrito no Cadastro Nacional de Adoção, né?
A Quer dizer, pessoa, você não ela... está procurando um filho ali, né? Você vai fazer um trabalho social, Isso né? aí. Qual é que é o perfil, mais ou menos assim, que está sendo buscado? Olha, então, depende muito do tipo de família que a gente recebe, porque tem pessoas que têm mais disponibilidade de tempo para receber bebês, receber adolescentes, crianças de 5 a 10 anos, então isso vai muito da família acolhedora, né? Do perfil que a família acolhedora busca, né? E tem uma estrutura familiar necessária, tipo, tem que ter um quarto à disposição, tem que ter outros irmãos, como é que é? Não, nada, não existe nenhum critério rigoroso em relação à constituição do grupo familiar, tá? O que se diz assim? Tem que ser maior de idade, tá? Não tem restrição, então, quanto ao sexo, é o estado civil. Não pode estar inscrito, né, no cadastro de adoção. Residir no município de Itapema. Ter concordância de todos os membros da família, então todo o grupo familiar tem que estar consciente, né, e de acordo. Não fazer uso de substâncias psicoativas. Ter ao menos uma pessoa responsável com vínculo trabalhista, aposentadoria ou autônomo, porque é repassado um subsídio, né, para essa família. Então, ela recebe um valor, só que ela não pode entender que isso é um vínculo empregatício, tá? E também ter a disponibilidade para participar dos cursos de capacitação e preparação, né? Porque a gente faz todo um trabalho técnico. Hoje a equipe técnica ela é composta por mim como coordenadora e nós temos a Fernanda, que é a nossa psicóloga, e a Luanda, que é a nossa assistente social. Né? Olha, e quanto tempo fica uma criança numa casa dessa? Não tem limite de tempo. Tá? Teoricamente, a lei ela diz que pode permanecer por 18 meses e aí a equipe técnica vai reavaliar se isso está sendo benéfico, né, para a criança e aí pode sim prorrogar o tempo por mais 18 meses ou até que a situação, né, da criança seja definida. Porque o que acontece? Essas crianças permanecem incluídas no leito familiar. E aí, por exemplo, acontece uma movimentação no processo dela, né? Ou ela é destituída da família, ou ela é encaminhada para um familiar extenso. Então, não existe uma regra de tempo, assim, determinada. Qual é que é a conexão que tem entre a situação da criança ali em situação vulnerável, né? Com a vulnerabilidade social, a condição social da família dela, né? Com ela estar em risco. A gente sempre fala que Itapema é uma cidade rica, né? Sim. As famílias, em tese, boa parte das famílias tem condições de cuidar dos seus filhos e suas filhas, né? Mas isso não quer dizer que você estar com uma criança em risco é apenas no caso de a família ter uma certa vulnerabilidade. Ou estou errado nisso? Não, assim, existem N situações, né? Sim, a gente tem casos de vulnerabilidade social, tanto é que, se tu for analisar, nós estamos com mais ou menos aproximadamente um mês e pouco, a gente já vem com o abrigo com a superlotação, né? E desde o período que eu estou ali, que eu estou vinculada ao projeto, aproximadamente eu já acompanhei em torno de 4 a 5 novos acolhimentos, né? Então a cada pouco assim a gente recebe, né? O conselho tutelar aqui de Itapema ele é muito atuante, né? Existe sim vulnerabilidade social, né? Por mais que Itapema tenha, né, essa condição financeira boa, sim, a gente tem a cada pouco, né, o recolhimento de crianças para o abrigo, né, em situação de vulnerabilidade. Agora, quando não acha a família acolhedora, o tempo de permanência no abrigo é menor ou não? Sim, porque aí ele vai estar vinculado para a família, né? Ele fica acolhido, só que em família, em seio familiar.
né? Até que Ele se é complete. devolvido para a família. Não, aí é diferente. Aham. É diferente, ele vai ficar na família acolhedora. Tá, mas né? quando eu não acho, quando eu não tenho a família acolhedora, o tempo dele no abrigo é menor? Então, são trabalhadas todas as possibilidades, Aham. né? Vão atrás da família de origem, familiar extenso, né? Avó, tio. Isso, Aham. né? Então vão atrás né, o trabalho ali das meninas no abrigo, tanto da Luanda quanto da Luciane, né? Ir atrás, esgotar todas as possibilidades de que essa criança esteja no seu núcleo familiar de origem, né? Com exceção de um processo de destituição familiar, né? Aquela família não conseguiu se organizar de forma alguma, não existe um familiar extenso, então ela vai permanecer, né? Como a gente tem casos hoje, que eu te falei antes, até 2 anos dentro do abrigo. Né? Abrigada. Né? É uma situação que impacta de forma direta na formação dessa criança. Com certeza. Porque o quê? N traumas, né? Muitos traumas, os comportamentos eles são desafiadores, né? Se dentro da nossa casa, que a gente vê aí, né, de uma base, de uma estrutura familiar, né? Os nossos pequenos já ficam a todo momento nos desafiando. Ou até nos copiando nas nossas atitudes, Justamente. Quando o pai ou a mãe tem uma atitude errada, eles vão copiar essa atitude errada, né? Se a família, às vezes, né, Deus me livre, mas está envolvida com droga, envolvida com crime, isso, né? Isso vai fazer com que a criança tenha isso mais próximo e passe a ser normal para ela. Passa a ser normal. Passa a ser normal para ela. E aí isso é bem complicado. Com a presença da família acolhedora, que se espera que ela perceba o que é uma família de verdade, né? Familiar estruturado, né? Com carinho, respeito, valores, limites, né? Essas crianças, elas têm um perfil de estarem a todo momento. Existe um estudo que diz que elas não sentem os limites, então é como se elas estivessem em uma parede de vidro, né? Elas têm que tocar aonde tem a barreira para saber que ali é o limite. Então elas, a todo momento, a personalidade delas é estar desafiando, né? Vinculado à questão dos traumas, né? Então a família acolhedora, ela tem que sim estar ciente que isso acontece, né? E que é feito todo um preparo em relação a isso, que a equipe técnica, inclusive o celular da coordenação, fica 24 horas disponível, né, em regime de plantão. Nós trabalhamos muito com estudos, né, com dados científicos. Existem muitos dados científicos hoje, muita literatura bastante enriquecedora no site do Ministério da Cidadania, né, que aponta os inúmeros benefícios, né, que essas crianças têm a ter quando estão em família acolhedora, né, então é um trabalho, assim, de formiguinha, né, mas é algo que, com certeza, vai transformar a nossa sociedade numa sociedade mais justa e igualitária, né. Olha só, então, como é que faz, o pessoal que está assistindo a gente aqui, o pessoal que vai ver depois essa entrevista no Instagram, o pessoal que vai ver essa entrevista depois repetida na CNET Play, né? Como é que faz para entrar em contato com vocês e para se candidatar? Certo, vamos lá. Eu tenho aqui uma colinha. Na verdade... Não tenho a colinha. Aqui, mas tem que entrar em contato de alguma forma? Certo, como é que é? Então, a gente tem o telefone, né, e o WhatsApp, para vocês entrarem em contato. Eu acho que essas cartilhas que eu peguei acabam não tendo não tá etiquetinha, né? Mas tu tem um contato ou um endereço que as pessoas possam visitar? Na rua 270A, número 426, tá? É a nossa sede, né, no abrigo da Prefeitura, João e Maria.
as pessoas podem estar se direcionando lá, tá? Uhum. A gente tem o Instagram, que é o Aham. @Instituto Vida Plena Itapema. Aham. Todo dia é movimentado esse Instagram, tem bastante informação lá, bastante material para o pessoal entender um pouquinho mais, tá? Aham. Pode estar chamando no direct, né? Lá tem as informações de contato Lá tem o contato que infelizmente eu acabei não trazendo aqui, telefone e WhatsApp, tá? Mas quem puder, então, né, seguir, compartilhar as publicações do @Instituto Vida Plena Itapema, vai estar entendendo melhor também como que funciona. Mas hoje em dia, né? pelo Instagram, com certeza as pessoas vão achar, né? Isso aí. @Instituto Vida Plena Itapema no Instagram. Lá você consegue mandar um direct, lá você consegue as Isso aí. informações, um WhatsApp também de contato para agilizar, Isso caso aí. você queira de fato entrar nesse novo mundo e ajudar uma criança a ser mais feliz, né? Isso aí. Porque a gente fica, eu, por exemplo, quando aparece coisa de violência contra a criança aqui, eu desço a lenha, não quero nem saber, né? Porque é uma coisa que não dá para aceitar que uma pessoa adulta, formada, com consciência do que faz, né, cometa violência contra a criança, que é um ser indefeso, não sabe o que está acontecendo, né, muitas vezes tomou uma atitude por conta da situação que ela vivia, né? Então, tudo isso, né? E proteger as crianças, a gente com certeza vai construir um mundo melhor, Isso aí, né? com certeza. Obrigado por ter vindo hoje aqui. Eu que agradeço. Trazer as informações, as portas do Visor permanecem abertas aí. Obrigada, Sempre que vocês obrigada. quiserem divulgar alguma coisa, tá bom? Tá certo. Muito obrigada.